Bom dia, meu povo! Meus CEOs da empresa Minha Própria Vida. Isso é coisa de coach, hein? Vocês se mantenham longe de coach. Vocês façam um favor. Não vão cair em papinho de coach por aí. Tudo bem, meu povo? Vamos lá. Cafezinho com Beckler chegando. Não tem absolutamente nada aqui. Nada. Tomei 3 cafés hoje. Já tomei 3 cafés hoje. Tomei 3 cafés mesmo. E vou falar dos jogos do final de semana que eu assisti e um pouco mais de panorama e um pouco mais de Barcelona, porque já não basta mais falar dos jogos do Barcelona, porque depois dos jogos seguem acontecendo coisas. Vou falar das declarações do Xavi, colocando culpa na imprensa pelo mau jogo do time, ajudando a justificar mau jogo do time por conta da imprensa e também Lewandowski versus Lamine Yamal. Antes de tudo, vocês já devem ter visto aí na thumb, mas reforçando Real Madrid e Valência, Atlético de Madrid e Villarreal, Reims, PSG, Curitiba, Cruzeiro. Ainda vou falar do Girona também, foram jogos que eu assisti, não consegui ver nada de Premier. Pra falar a verdade, eu não quero ser desonesto com vocês. Eu assisti Manchester United, não lembro nem contra quem, tá vendo? Assisti a vitória do Manchester United no final de semana e assisti Almeria Real Sociedad, 3-1 Real Sociedad. Mas eu vi com pouca atenção. Sábado à tarde tinha que almoçar com os meus amigos e tal, voltei para casa sóbrio, mas assisti com pouca atenção, então não vou fazer análise de jogo que eu vi mais ou menos. Quando eu pego, olho e tem alguma coisa para dizer, aí sim. Vou falar do Barcelona por último, tá? Porque eu quero seguir a ordem de falar de jogos e, por final, falar da situação do Barça. Não é bait nem nada para manter vocês aqui, simplesmente se vocês quiserem podem avançar, quem quiser só saber de Barcelona. Real Madrid 5-1 no Valência. Um gol muito cedo do Carvajal, que para quem segue aqui, desde o primeiro jogo da temporada, tenho destacado, melhora do Carvajal essa temporada, é um jogador muito influente no jogo ofensivo do Real Madrid, quando precisou ser um jogador mais defensivo foi bem também, por exemplo no jogo contra o Barcelona, eu acho que ele defendeu bem o lado direito da defesa do Real Madrid, e com a saída de um ponta direita, com o Rodrigo jogando mais por dentro, eu imaginava que o Fede Valverde faria mais o lado do campo direito, mas o Carvajal é quem tem aproveitado melhor as subidas, as inversões de bola, aparecendo muito bem. E contra o Valência ele abre a lata, né? Faz o gol muito cedo para o Real Madrid, o que eu acho que muda toda a história do jogo, porque o Valência passa a jogar completamente aberto, um jogo de trocação, o que é ótimo para Rodrigo e para Vinícius, né? A melhor coisa do mundo que pode acontecer para Rodrigo e Vinícius é que um time dê espaço para o Real Madrid, porque eles sabem aproveitar muito bem esses espaços. Eles têm qualidade técnica, inteligência, velocidade, força para aproveitar. No 1-0 ainda o Lunin faz umas 2 muito boas defesas, cara a cara. O Hugo Duro, tem nome de peça de computador, né? Parece que é disco duro ou HD. O Hugo Duro perde 2 gols, que é jogador do Real Madrid, não sei se ainda é do Real Madrid emprestado, ou se não é mais, mas é jogador formado pelo Real Madrid, perde 2 gols. E aí começa o show de Vini e de Rodrigo. Cara, foram 2 gols e 2 assistências para o Rodrigo, 2 gols para o Vinícius nessa partida, fora os ameaços. Tem um passe do Rodrigo, uma jogada que ele caramboleia com a bola, limpando a defesa do Valência e deixa o Vinícius cara a cara, a bola acaba não entrando, que é um absurdo. Foi um jogaço dos dois. A resposta que os dois deram depois de críticas, que eu acho que foram exageradas, o tom foi exagerado depois do empate com o Rayo Vallecano, que eles precisam se mostrar, que eles não são decisivos e tal, mas que realmente os dois estavam com números ruins na temporada. Essa semana o Rodrigo participou de 6 gols do Real Madrid, contando Braga e Valência. O Vini participou de 4 gols do Real Madrid. Foram 8 gols, então se somar um gol dá 10, mas é porque os dois podem participar de um gol só, né? Cara, o Rodrigo participou de 6 de 8 gols. A semana do Rodrigo é excelente, excelente. Parece que faltava confiança, né? É impossível duvidar da qualidade do Rodrigo. E as características dos times, Braga e Valência saindo para jogar e abrindo espaços, fizeram com que o Real Madrid fizesse esse festival de gols, 5-1, sem Bellingham, né? Já tinha sido assim no meio de semana, e a ausência do jogador inglês. Quero até ver como que jogou, porque agora me escapa como que jogou o Real Madrid no final de semana, mas eu acho que é simplesmente anedótico, tá? Que não joga ele, que os brasileiros vão bem. Eu não acho que exista uma relação aí para se fazer de que os brasileiros vão jogar bem só na ausência do Bellingham, mas é verdade que na ausência dele, os 2 jogadores brasileiros do Real Madrid conseguiram ir bem. Até acho que com o espaço que
que eles tiveram, se tivesse o Bellingham, teria sido ainda maior. Jogou mais uma vez o Brahim Dias, né? Teve jogo discreto dessa vez, estou vendo aqui agora na escalação do Real Madrid. Eu estava na dúvida se tinha jogado de início o Brahim ou não. Enfim, cá está, Real Madrid sem Bellingham e com os brasileiros 5-1. Para um time que estava sendo questionado, qualidade de jogo, capacidade de gols, Rodrigo e Vinícius acalmam bem as coisas para depois da data FIFA. Eu já vou passar para domingo, daqui a pouco eu volto para falar mais de outro jogo de sábado que eu assisti, que foi o Reims PSG e também o Curitiba Cruzeiro, mas para falar de Atlético de Madrid 3-1 no Villarreal. O Villarreal sai na frente com um gol do Gerard Moreno, tem uma boa chance o Sorloth, que o Oblak pega um cara a cara, depois o Sorloth se machuca e é substituído e a partir daí o Villarreal já não consegue mais segurar a bola no campo de ataque. Mas, cara, o Atlético de Madrid pressiona e pressiona e pressiona muito bem. Finaliza 25 vezes no gol Atlético de Madrid. Gol e assistência do Griezmann, já tem 12 gols na temporada. O Griezmann tá marcando demais e dá uma bela assistência para o Witsel marcar o gol de empate. Vou colocar aqui na tela para vocês verem o posicionamento médio dos jogadores do Atlético de Madrid. Vou até abrir aqui a foto também para não me equivocar com o número. Eu acho que o 22 é o Jiménez. O 22 é o Jiménez. Perdão, meu povo. O 2 é o Jiménez. O 22, o zagueiro pela esquerda, é o Mário Hermoso. O 20 é o Witsel, né? Pela direita. Olha onde se posicionaram, em média, os zagueiros do Atlético de Madrid. Um no círculo central e os outros dois zagueiros praticamente posicionados como volantes, né? Ou como laterais construtores. Para que o 25, que é o Riquelme, jogador que estava no Girona na temporada passada, pudesse atacar bem como um ponta, depois entra o brasileiro Samulino no lugar dele e faz o terceiro gol. E por outro lado, Molina ataca bem menos, porque o time criou muito mais pela esquerda. Mas olha como o Atlético de Madrid, como usa nesta temporada zagueiros com muita capacidade de jogar com a bola nos pés. Tem vezes que usa 3 zagueiros que nem zagueiros são, muitas vezes joga com Azpilicueta, Witsel e Mário Hermoso. Azpilicueta e Mário Hermoso eram laterais e o Witsel sempre foi um meio campista. Dessa vez jogou com o Jiménez, que é um zagueiro típico, mas com os outros dois se liberando muito para sair, porque prende o Villarreal no campo de defesa, recupera muitas bolas no campo de ataque. Um parâmetro que eu sempre gosto de usar aqui com vocês, a capacidade do time de jogar no último terço do campo. Quanto tempo a bola ficou no último terço do campo? 46% nesse jogo, é quase metade da partida que ou o Villarreal não conseguiu sair ou que o Atlético de Madrid rondou a área do Villarreal e está longe de ser rondar a área num ataque estéril, improdutivo, sem criatividade. O Atlético de Madrid induz muito bem o jogo pelo lado do campo, tem muitas ajudas pelo lado do campo para fazer bons cruzamentos. Não é, por exemplo, como eu falei ontem do Barcelona, que Lamine Yamal e João Félix ficam muito isolados e não tem ajuda para fazer um contra um e cruzam na área de qualquer jeito. No primeiro gol do Atlético de Madrid, eu não posso aqui colocar as imagens, mas se vocês forem buscar, são 3 jogadores que estão pelo lado do campo, para o Griezmann fazer a ultrapassagem e cruzar. E quando você coloca muitos jogadores no seu campo de ataque, muitos jogadores na área, porque o Atlético de Madrid também enche a área, às vezes com Morata, Griezmann, chega Rodrigo de Paul, chega Saúl, chega muita gente dentro da área do adversário. Isso faz com que o adversário tenha que ter também muitos jogadores dentro da sua área. Cara, então se você está jogando numa margem ali de 20 metros perto do gol, qualquer coisa pode acontecer. Uma bola desviada, um rebote, uma bola que cai no pé do seu atacante. É a forma do Atlético de Madrid jogar. Constrói muito bem, tá? Tem méritos do Atlético de Madrid. Consegue fazer muito bem esse empurre do adversário para trás, girar a jogada rápido de um lado para o outro para ter situações de vantagem, porque se você gira a bola lenta, o adversário se posiciona daquele lado do campo para te defender. Então é um time que consegue fazer as coisas rápido. Não é um time que quer entrar tocando 1 milhão de vezes, como por exemplo o Barcelona, que quer achar os espaços curtinhos. O Atlético de Madrid quer abrir campo, cruzar a bola na área para aproveitar as características de muita chegada dos seus meio-campistas e atacantes e conseguiu assim fazer os seus gols contra o Villarreal. Até demorou para virar o jogo no segundo tempo, porque poderia ter virado antes. O empate vem num cruzamento, virada vem num cruzamento, com muitos jogadores na área, aparecendo jogadores livres, jogadas bem treinadas para o jogador aparecer livre, enfim. É muito bom o Atlético de Madrid, de novo faz muitos gols, 17ª vitória consecutiva em casa, se eu não estou enganado. 2023 só perdeu do Barcelona lá em janeiro, jogando em casa. É um time muito bom que
ganhou de novo e que é o time que por mais tempo joga bem na Espanha, né? O Real Madrid na última semana jogou bem, o Barcelona há algum tempo não joga bem, tem o Girona, tem a Real Sociedad, mas né, dos times que aparentemente tem mais capacidade de chegada pela profundidade do plantel e tal, o Atlético de Madrid é para se levar a sério nessa temporada e olho no Atlético de Madrid até na Liga dos Campeões. Não sei se para ganhar, porque isso é uma competição de mata-mata que só se define lá na frente, tem que ver em fevereiro como que vai estar a sua semana ali, se você vai estar num bom momento ou não, depois em março, nas oitavas, nas semis, nas quartas de final. Mas é um time hoje que joga muito bem, muito competitivo, que ataca bem e que também se defende bem. O Villarreal está mudando de técnico, né? Começou a temporada com o Quique Setien, mal foi mandado embora, o Paqueta entrou no lugar dele, era um interino meio que parecia que ia continuar, está contratando o Marcelino, que é muito bom treinador, né? E que estava no Olympique de Marseille, ameaçado, saiu, ganhou a Copa do Rei com o Valência e que já treinou o Atlético Clube de Bilbao e que vai assumir o Villarreal. Acho que tem bem as características do clube, 2 linhas de 4, 2 atacantes de presença na frente. Eu acho que vai recuperar o Villarreal, o Marcelino. Passando para mais um jogo de sábado, saindo um pouco... Ah, não, desculpa, eu quero ainda continuar em La Liga para falar de um jogo que eu não vi. Vitória do Girona sobre o Rayo Vallecano em Vallecas, que é muito difícil. 2-1 de virada. É a 11ª vitória do Girona em 13 jogos, tirando os jogos que ele ganhou. Empatou com a Real Sociedad, perdeu do Real Madrid, empatou com a Real Sociedad na primeira rodada, perdeu do Real Madrid. 13 jogos, faltam 6 para terminar o primeiro turno. Ainda joga com o Barcelona, que é o terceiro, o Atlético de Madrid, que é o quarto. Eu não sei agora a classificação, como é que tá? Deixa eu ver como é que tá a classificação. Barcelona terceiro, Atlético de Madrid quarto, ainda joga com o Atlético Clube de Bilbao, que é o quinto, ainda joga com o Betis, que é o sétimo. Então, dos 6 jogos que restam para o Girona, ainda tem 3 pelo menos contra times que estão perto ali da parte de cima da tabela, né? Barcelona, Atlético de Madrid, Betis e Atlético de Bilbao. 4 desses times, porque o Betis agora com o empate ficou um pouco mais para trás, né? Ficou em sétimo. 4 dos 6 jogos que restam do Girona são contra times lá de cima da tabela. Esse time vai ser colocado em prova agora, o Girona. Mas por enquanto, o que ele mostrou é muito bom. Das 11 vitórias que tem, 5 de virada. É um time com poder de reação. É um time que não é aquele que faz um gol e que depois segura o resultado de qualquer jeito. Não, sai atrás e rema para buscar, o que eu acho que tem mais méritos até, tá? Porque é mais difícil e buscar resultado de virada do que jogar com a vantagem no marcador. E tem o melhor ataque do campeonato até aqui. Muito bom o Girona. Ou tinha, tá? Porque, desculpa, eu falei meio que no automático. Eu não sei se o Real Madrid, depois dos 5 gols, passou o Girona. Deixa eu conferir. 34 gols do Girona, 32 do Real Madrid. O Barcelona tem 30, o Atlético 28. Melhor ataque ainda do Girona. A melhor defesa é do Atlético de Bilbao, com 7 gols sofridos. Não. Melhor defesa é do Real Madrid. Real Madrid com 9 gols sofridos. Atlético de Bilbao tem 7 vitórias. Foi mal. Reims PSG, meu povo. 3-0 PSG. 3 gols do Mbappé. Um resultado completamente mentiroso. E eu vou falar aqui da declaração do Luiz Henrique dizendo que o Mbappé, além dos gols, pode melhorar. Antes disso, eu vou tomar água. Entrou o anúncio aí pra vocês? Vocês pularam o anúncio? Vocês não me pulam o anúncio aí. É o que paga os cafés e a cerveja. Antes de mais nada, tem um vídeo da Clara no canal dela falando sobre essa mini treta, ou entre aspas treta, ou como vocês quiserem interpretar, do Luiz Henrique com o Mbappé, que está muito bem explicado, do tom do Luiz Henrique, da explicação dele depois na coletiva, de como foi o jogo do Mbappé. Entra lá no canal da Clara, porque tem o vídeo muito bom dela falando sobre essa situação, ela que está lá acompanhando de perto o Paris Saint-Germain. Eu vi o jogo e eu gostei muito da atuação do Mbappé, tá? 3-0 com o Paris Saint-Germain jogando mal, primeiro tempo muito ruim do PSG. O Donnarumma do lado do Mbappé é o melhor jogador em campo. O Reims finalizou 19 vezes, 12 só no primeiro tempo. Só no segundo tempo, quando sai o Gonçalo Ramos e entra o Vitinha, o Paris Saint-Germain melhora, acaba um pouco a gasolina do Reims, tem um pouco mais de controle do PSG, e depois do segundo gol, aí o Reims abaixa os braços, o PSG faz o terceiro, podia ter feito até o quarto gol. Mas me parece que a declaração do Luiz Henrique, o Luiz Henrique, para quem não viu, fala que o Mbappé pode jogar melhor além dos gols. Ele fala meio brincando, mas depois ele explica um pouco mais sério na entrevista coletiva.
Eu acho que não foi uma declaração para este jogo, mas talvez para alguns jogos anteriores, que o Mbappé pode, no momento do aperto do PSG, participar mais do jogo. Não ficar esperando que o time se vire e que entregue para ele. O que, aliás, foi o que aconteceu no primeiro gol, né? Que vem um cruzamento do Dembélé, que é uma bola jogada para a área para ver o que acontece, e o Mbappé finaliza perfeitamente para fazer 1-0 e tirar um pouco do sufoco. Mas quando o time não está saindo da defesa, quando a bola está batendo na frente e voltando, batendo na frente e voltando, que o Mbappé consiga fazer leitura de jogo, de segurar a bola, de dar um pouco mais o ritmo, e não de acelerar e atacar e depender sempre dos companheiros, mas sim que ele governe um pouco mais o jogo, talvez tenha ido por aí o que o Luiz Henrique quis dizer. Talvez leitura de jogo do Mbappé. Não me pareceu fominha no jogo, não me pareceu individualista, reclamando dos companheiros. Acho que tira um gol da cartola. Segundo gol, muito boa jogada do Dembélé com Carlos Soler, que vai se mostrando um bom lateral direito, segunda vez que ele joga por ali. Ele era um meia-direita muito ofensivo no Valência, jogando de lateral, tinha mais dúvidas pela capacidade defensiva, mas está cumprindo bem. E boa movimentação do Mbappé no segundo pau, se desmarcando do zagueiro para fazer o gol. E depois o terceiro já num hands completamente aberto. Se o Luiz Henrique quis passar um recado, eu acho que não foi para esse jogo. Esse jogo eu não consigo reparar que o Mbappé tenha tido atitudes de que 3-0 com fazendo 3 gols e jogando mal. Acho que tenha sido talvez isso. O Paris Saint-Germain teve muitas dificuldades e faltava ali o líder do time colocar a bola um pouco mais embaixo do braço e acalmar o jogo e mudar um pouco o ritmo do jogo. E contra o Milan também, né? Eu não vi o jogo, depois vi lances e acho que também passa muitas vezes as derrotas do Paris Saint-Germain e os maus jogos do Paris Saint-Germain muitas vezes passam por um Mbappé um pouco mais sumido. E cabe a ele talvez aparecer um pouco mais. Talvez o que o Luiz Henrique quis dizer tenha sido por aí. Estou simplesmente tentando interpretar o toque de atenção que ele claramente quis dar no Mbappé e é muito melhor fazer isso na vitória do que na derrota. Vocês, aí, meu povinho, tenho certeza que quando vocês têm que ter um assunto difícil com alguma pessoa, vocês esperam o melhor momento para ter esse assunto. Depois de um bom momento, talvez um 3-0 e tal, que o cara está muito bem, seja o momento mais fácil de dar um toque de atenção. O Luiz Henrique, que tem um psicólogo a tiracolo que ele leva para todo lado, deve saber ou deve tentar estudar o melhor momento de dizer certas coisas e de passar certas mensagens. Então, vamos ver o resultado disso no final das contas, se mudará algo, primeiramente na relação entre os dois, se o Mbappé vai tomar isso de bom tom ou não, e depois se vai melhorar o jogo do Mbappé ou não. Cenas para os próximos capítulos que vale a pena observar. Foi o que eu vi de jogos de futebol europeu. Vou falar agora de Curitiba 1-0 Cruzeiro. E depois eu vou falar de Barcelona. Cara, o Cruzeiro contra São Paulo e Inter, especialmente São Paulo, o Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro jogou bastante bem e a bola não entrou. Contra o Inter, o Cruzeiro jogou regular. 3 bolas na trave, né? Perdeu de 2-1. O Cruzeiro mandou bola na trave quando estava 1-0, quando estava 2-0 e quando estava 2-1. Um pouco mais de sorte do que de azar, porque bola na trave para mim é acaso, né? Tem um cilindro ali que a bola se bate 5 centímetros mais para cá ou para lá, ela é um gol ou um não gol. Então, contra o Inter não foi nenhum jogo tão bom assim. O Inter com muito pouco foi capaz de fazer 2 gols no Cruzeiro. E o Cruzeiro com muito volume, mas contra o Inter, sim, sem criar tantas claras, fez um gol e poderia ter tido sorte de fazer mais. Contra o São Paulo, o Cruzeiro deveria ter feito mais do que 0 gols, pelas chances claras e evidentes que criou e como, especialmente no segundo tempo, não deixou o São Paulo criar quase nada. Enfim, depois de 2 jogos de bons para regulares, o jogo contra o Curitiba é péssimo do Cruzeiro. É um jogo muito ruim. Aparentemente pesou a pressão, o Cruzeiro jogos atrás dos outros, entrou na zona do rebaixamento com 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes, de uma pontuação muito próxima. Eu acho que foi entrando em parafuso durante o jogo. Pegou um time lá de baixo, num campo neutro, no jogo não era no Couto Pereira. Talvez imaginasse que a coisa se desenrolaria melhor e à medida que os minutos passavam, piorava. E aí, acho que tem um grande problema do time que não faz gol nunca. Porque você nunca joga mais tranquilo. E é o problema do Cruzeiro, o pior ataque do campeonato. Não faz gol, não faz gol, não faz gol, não joga tranquilo, não joga tranquilo. Cara, o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento com a segunda melhor defesa. Se tivesse um atacante que tivesse feito 3 ou 4 gols a mais, esse time estaria livre já.
Então eu não consigo criticar tantas coisas do Cruzeiro, a não ser a falta de gols, tá? Eu falei isso no Cruzeiro Visto de Fora, que eu faço toda sexta lá no aplicativo do Cruzeiro. Tem muitos detalhes de que a saída de bola, de que o zagueiro, de que não sei o quê, de que o Palácios e o Matheus Vital caiu de rendimento, tem a mudança de técnico, tem um tanto de coisa, e a declaração do Ronaldo aqui e ali, que se pode sim dimensionar qual o peso que essas coisas tiveram no que é até aqui, por enquanto, o naufrágio do Cruzeiro. Mas o principal é não fazer gol, cara. O principal é não fazer gol. O Cruzeiro contratou o Gilberto, o Cruzeiro se esforçou para manter o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro trabalhou, Bruno Rodrigues, o Cruzeiro trabalhou para ter os gols, contratou ainda antes o Henrique, né, que foi pior ainda, e não conseguiu fazer os gols nesse campeonato. Então, se for rebaixado, e eu já achava que não, e agora eu já acho que sim, mas veremos, eu acho que será simplesmente pela falta de gols. Todo o resto, que o Cruzeiro errou aqui e ali, todo mundo errou. Mas, cara, até reduzir a margem de erro, que já que você não faz muito gol, então você não pode tomar muito, o time conseguiu não tomar muitos gols. É um time lá de baixo da tabela que quase não toma gols e que cria muitas chances. O Cruzeiro, acho que é o sexto ou sétimo time que mais cria. Eu tinha isso anotado para o vídeo que eu fiz na semana passada, acho que eu apaguei. O Cruzeiro é um dos que mais cria, um dos que mais finaliza, assim, não o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas está ali entre os 10 que mais criam, que mais finalizam e tal. Então, assim, era para ter, visto o que ele produz, um desempenho de um time de meio de tabela e não de um time de zona de rebaixamento. Dito tudo isso, 1-0 com gol anulado, aparentemente é impedimento, mas a linha do VAR, não sei se está totalmente bem traçada, mas eu acho que estava assim, meio pé à frente o Bruno Rodrigues. O time entra em parafuso porque nunca faz um gol. Quando consegue fazer e que extravasa anulam, aí o time baixa os braços, o Curitiba consegue fazer depois um gol. E aí depois a torcida estraga o jogo, estraga a imagem do clube e talvez estrague o ano e o campeonato e o futuro do Cruzeiro, né? Porque se já estava difícil ainda mais, muito provavelmente jogando os últimos jogos de portão fechado. E cá entre nós, invasão de campo é simplesmente uma criança que está jogando um jogo de tabuleiro e ela está perdendo e ela espalha as peças. Ou que está jogando um videogame e ela joga o controle pela janela. É uma atitude infantil que não corrige nada, só que de um bando de machão que acha que é dono do clube e que pode prejudicar o clube. Não existe nada positivo que vai ajudar os jogadores no próximo jogo depois de uma atitude dessa. E o papel do torcedor é ajudar. Para atrapalhar já tem os outros, para atrapalhar já tem o adversário, já tem a torcida dos caras, já tem todo o resto. Cara, é uma atitude extremamente infantil de um bando de cara que acha que é machão para invadir campo. E depois que invade o campo, faz o quê? Eles invadiram o campo e não fizeram nada. Até a torcida do Curitiba, que também é um outro bando de machão, também invadiram e não fizeram nada. Teve um cara que invadiu e chutou uma garrafa de água. É um bando de criança espalhando peça de tabuleiro quando está jogando ludo e perde. Enfim, prejudica muito a imagem, além de tudo a imagem, sabe? E é o coquetel perfeito do rebaixamento, né? Perder jogo contra time de rebaixamento, invasão de campo, cara, é história conhecida. Demitiu o Zé Ricardo do Cruzeiro, aparentemente está indo atrás do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que agora é simplesmente um técnico experiente, que seja capaz de motivar esses caras e de fazer eles esquecerem todo esse resto, fazer um reset e pensar só nos próximos jogos. E talvez o Vanderlei Luxemburgo consiga fazer isso. Aquelas táticas do Vanderlei, não sei o que, apontado para cima e tal, talvez isso sirva para ganhar uns 2 jogos, porque os times que estão... O Cruzeiro é o primeiro time fora, dentro. Os times que estão fora estão ali, cara, estão a 1 ponto do Cruzeiro com jogos a mais. É para estar morrendo de medo o cruzeirense, é para estar querendo uma vitória acima de tudo a qualquer momento, mas o desespero do Cruzeiro não é proporcional ao desespero dos seus colegas ali de baixo, que estão se debatendo menos e fazendo mais pontos nesse momento. Até porque eu vejo os outros times jogarem, o Cruzeiro não está, tirando o jogo contra o Curitiba, jogando pior do que os outros. É a falta de gols. Enfim, foi um desastre contra o Curitiba, tá? Foi um desastre. A atuação, a cabeça baixa dos jogadores e essa atitude aí dos torcedores achando que eles podem entrar e prejudicar o clube. Ah, já que perdeu, então vamos perder mais ainda, sabe? Vamos dar um jeito de piorar uma derrota. Então vamos lá atrapalhar. Né? Porque os jogadores, eu acho que assim, eles têm as limitações dele. E talvez seja o limite desses jogadores. Mas de sacanagem eu acho que eles não estão. Não me parecem estar de sacanagem. O torcedor que invadiu o campo está de sacanagem. O torcedor
fez aquilo para atrapalhar. O Cruzeiro não tomou um gol do Curitiba, que os caras queriam atrapalhar. O Bruno Rodrigues não estava meio pé impedido porque ele queria atrapalhar. Os caras não erram um gol, chutam 3 bolas na trave contra o Inter porque eles querem atrapalhar. O torcedor que fez aquilo ali queria atrapalhar. Eles são muito mais culpados que os jogadores, não pela campanha, mas por esse episódio em Curitiba. E agora, para finalizar com vocês, um pouco mais de Barcelona e Alavés. O Xavi, porque assim, eu gravei o vídeo logo depois do jogo, e o Xavi, depois da entrevista coletiva, disse que as vaias atrapalharam os jogadores e que as vaias são muito motivadas pelo entorno, que inclui a imprensa, e que faz críticas que os jogadores sentem. Eu não quero nem entrar no mérito se as críticas são justas ou não, e eu não sou o tipo de jornalista que acha que jornalista é intocável e que técnico não entende nada de jornalismo, porque cá entre nós os jornalistas também não entendem nada de futebol. Eu acho, analisando a imprensa aqui de Barcelona, que a imprensa rema muito a favor, tá? Aqui a imprensa, especialmente o Xavi, que é da casa, que é do estilo e tal, que aqui existe um esforço muito grande para entender, para não pressionar, para se dar tempo, para amenizar um pouco jogos muito ruins e momentos muito ruins e tal. Eu fui para o estádio ouvindo o rádio aqui, eu tenho certeza que o Xavi não falou isso falando para os chiringuitos, tenho certeza que assim, o que o Xavi consome, o que chega até ele é da imprensa local, e a imprensa local é muito mais apaziguadora do que incendiária aqui em Barcelona. E que critica, né? O time vem de perder um clássico jogando bem insuficiente depois de 2 jogos péssimos que o Barcelona nesses 2 jogos praticamente não finalizou. E vem de uma temporada de poucos bons jogos. Então, assim, as críticas são naturais. Não vejo aqui críticas da imprensa em Barcelona desmedidas. Acho que tem muita tentativa de entender contexto, de entender jogadores lesionados, de entender que o Xavi conta com muitos jogadores que ele não pediu, que ele queria jogar outra coisa, que ele teve que se adaptar aos jogadores que ele recebeu. Cara, eu vejo que a imprensa percebe muito dessas coisas e que a torcida também. O Barcelona ontem, mais uma vez, tomou um gol com 18 segundos, tomou com 17, tinha tomado contra o Granada com 18 segundos. Permitiu que o Alavés, que é o pior ataque do campeonato, chegasse mais 3 vezes em 30 minutos, até que o Ronald Araújo fosse jogar do lado do Samu, enquanto eu esqueci o nome. O bom atacante do Alavés, que deu muito trabalho ao Barcelona no primeiro tempo, ia anular ele. E aí começou um rum-rum na arquibancada, que nem foi tão grande assim, tá? Foi assim, acabou o primeiro tempo, algumas vaias. Durante o primeiro tempo, quando o Alavés perdia suas chances, algumas vaias por pouco momento. Se o jogador que joga no Barcelona não suporta este tipo de pressão, eles não são jogadores pro Barcelona, porque não foi tão grande assim. Chegou nem perto do Cruzeiro e Curitiba, os caras invadiram o campo para chutar a garrafa d'água. Evidente que não tem que chegar nisso, lógico, tô fazendo uma piada. Mas não foi assim uma pressão absurda que os jogadores do Barcelona estavam sofrendo para não conseguirem jogar tranquilamente contra o Alavés. O que mais me preocupa aqui não é talvez o que eu considero uma má interpretação do Xavi do momento. É talvez começar a buscar desculpas externas para um problema interno. Quando o Xavi sai do jogo contra a Real Sociedad falando é inadmissível o primeiro tempo como esse. Quando o Xavi, depois do jogo contra o Shakhtar, eu fui entrevistar ele e ele falou, não jogamos bem, não criamos nada, tem que fazer um reset, tem que fazer autocrítica. Eu prefiro 1000 vezes isso. Porque você sabe qual é o seu problema. Quando você sabe qual é o seu problema, você está pronto para solucionar ele. Quando você não sabe qual é o seu problema, quando você inventa problemas, quando você vai para uma trincheira onde não tem guerra, não vai acontecer nada. Você vai para uma trincheira sem guerra. Você não tem em quem disparar. Então você não tem problema para resolver. Quando você vai para a trincheira onde tem uma guerra, aí tudo bem. Aí você está pronto para lutar. Mas o que me preocupa é talvez o Xavi não conseguir mais achar respostas e buscar em elementos externos respostas de perguntas que não existem. O problema não é a vaia da torcida, o problema não é a crítica da imprensa, por mais que a crítica possa ser melhor ou pior, acho que os problemas não são esses. O problema é que os jogadores estão jogando pior, que os jogadores não estão jogando bem, que o Xavi não está melhorando os jogadores. Vamos ver se depois da data FIFA se melhora e tal. Eu não estou dando um ponto final nesse trabalho do Xavi, não. Isso aqui é uma foto e que a gente, a cada rodada, analisa uma foto, mas isso aqui é uma foto estática e a gente está no mundo em movimento. Então veremos
Se depois o time evolui, se depois ele reflexiona melhor e tal, mas ontem me pareceu que foi equivocada a leitura do Xavi sobre qual era o problema do Barcelona. O problema é de jogo, não é de pressão externa que esse time tem sofrido. Tenho certeza que não. E para finalizar, episódio Lamine Yamal contra Lewandowski. Eu não sei se chegou até vocês uma matéria que foi feita aqui pela Movistar com momentos de Lamine Yamal e Lewandowski durante o jogo. Porque aqui ela foi mostrada num contexto errado. Aqui mostram que o Lewandowski dá uma bronca gigante no Lamine, porque não fez um cruzamento no segundo pau, e que depois o Leva recusa um aperto de mão do Lamine Yamal. Não foi isso que aconteceu. Primeiro o Lewandowski não aceita o toque de mão do Lamine, e 2 minutos depois ele reclama de uma seguinte jogada que o Lamine não cruza para ele. O que eu acho pior ainda, tá? Porque ele já estava muito irritado com o Lamine antes do Lamine não passar essa bola para ele. O Mundo Deportivo traz nessa segunda que depois do segundo gol, que aconteceu 6 minutos depois de toda essa confusão, o Leva puxa o Lamine, eles conversam voltando para o centro do campo e que está tudo certo. Essa é a postura que se espera do Lewandowski, mas a outra postura dele, especialmente a de negar o aperto de mão, com um garoto de 16 anos, com todo esse ambiente que o Thiago falou, é muito prejudicial, né? O garoto começa a jogar com medo, o garoto arrisca menos. Eu já tenho percebido o Lamine muito mais tímido mesmo durante os jogos. Tenho percebido o Leva muito irritado, e não só assim, sabe, irritado com tudo, a postura corporal dele, a cara de frustração, de desânimo. A sensação que me dá é que ele sente que aquilo ali não é para ele, que ele poderia estar sendo muito mais bem servido e tal. Enfim, sabe quando chega uma visita na sua casa, uma visita muito chique na sua casa e que você tem que agradar aquela visita de qualquer jeito? Eu tenho a sensação que o Lewandowski hoje é isso. É um cara meio acima e que não faz tantos gols porque a bola não chega tanto e que reclama de tudo. Eu tô com uma sensação ruim do Leva, tá? Assim, não pessoal, não tenho absolutamente nada contra ele, pelo contrário, acho que é um cara mentalidade vencedora, eu acho que é um grande exemplo de trabalho para esses jogadores e tal. Aquilo que o Gundogan disse recentemente, de não aceitar perder e tal, acho que o Leva é um dos caras que chega para mudar esse panorama no Barcelona, para mudar a mentalidade do clube, que estava uma mentalidade muito passiva nos últimos anos e tal. Então acho que ele é um cara que tem muito a agregar. Mas eu tenho percebido, e não só no campo, mas assim, a gente vê de dentro algumas coisas e tal, que ele parece uma visita chique demais que chega na sua casa e que os copos que tem ali, as taças que tem ali, a bebida, os salgadinhos não são do agrado dele, sabe? Eu tenho essa sensação. É uma sensação, não é nenhuma informação. Eu tenho essa sensação de que ele é chique demais para isso. Vamos ver. Mas a postura dele de chamar depois o Lamine para conversar, com calma, sem esbravejar e levantar os braços para 40 mil pessoas no estádio verem, eu prefiro. Estava de cabeça quente, estava frustrado e tal, pode ter sido simplesmente um estouro dele ali em alguns momentos, e que depois do gol, mais tranquilo, mudou. Eu tenho a sensação que ele pode ser um líder muito positivo, se ele quiser ser. Vamos ver. E talvez até esse episódio também, né, que agora está muito exposto e tal, sirva para um toque de atenção nele. Meu povo, é isso aí, hein? Mais de meia hora de café. Ainda bem que não teve café, senão tinha esfriado. Tomei meia garrafa d'água aqui com vocês. E vou nessa, porque tem muito trabalho aqui pela frente. Beijo pra vocês, meu povo. Boa segunda-feira. Eu volto durante a semana com vídeos especiais. Vou fazer do Girona, quero fazer também do Atlético de Madrid. Enfim, vou mostrar mais coisas pra vocês aqui nessa semana de data FIFA. Alguma coisa da seleção brasileira também contra a Colômbia, especialmente contra a Argentina, eu quero ver e trago pra vocês aqui também. Tá falado? Faça o favor de curtir isso aqui e de se inscrever para me ajudar fazendo favor. Até a próxima. Semana começando juizinho, hein? Vamos pianinho. Quarta-feira tem feriado. Beijo, gente. Valeu.